Henderson, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Neste início de trabalho, logo naquele jogo contra o RT, a gente viu um Cruzeiro em cima, marcando pressão no campo do adversário, e nesses jogos da Série B o Cruzeiro tem tido uma certa dificuldade para fazer isso. É uma opção pelos adversários? O que você pode falar sobre essa atuação do time nesses jogos na Série B, sem conseguir aquela pressão no campo do adversário? Samuel, eu respeito muito a sua opinião, mas eu vejo outras questões. Assim, a gente teve hora que a gente pressionou, a gente não pressiona sempre, né? Equipe alguma, talvez, acho que no mundo consegue pressionar durante todos os 90 minutos. Então a gente tem momentos que a gente aperta, eu acho que hoje também a gente fez isso. O segundo tempo, praticamente, a bola ficou no nosso pé, eles não conseguiram sair, entregavam a bola para a nossa equipe. E a gente não pode fazer de uma derrota que viria em qualquer momento, como se fosse uma situação em que tudo tá errado, né? Como a gente nunca aceitou falar que estava tudo certo quando a gente ganha, não está tudo errado quando a gente perde. Acho que fizemos um primeiro tempo muito aquém daquilo que a gente consegue fazer, fizemos um segundo tempo, acho que digno, né, daquilo que a gente tem capacidade de fazer. Tivemos o domínio completo ali, talvez um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de acertar o último passe, de conseguir chegar e antecipar uma bola, a gente teria conseguido o gol. E claro que um gol faz diferença para a gente poder modificar o resultado da partida. Então, eu particularmente acho que a gente, em alguns momentos, a gente não consegue pressionar mesmo, o adversário tem qualidade também para poder jogar e poder fazer a bola sair do seu campo. E em muitos momentos a gente consegue pressionar, forçar o adversário a errar, e a gente não perdeu isso durante esses jogos da Série B. Henderson, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. A minha pergunta para você é a seguinte: quais foram as estratégias traçadas que não deram certo nessa primeira derrota do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, como qualquer jogo, a gente faz o nosso trabalho, o adversário faz o trabalho dele, né? Eles tiveram... nós tivemos um primeiro tempo muito ruim, eles tiveram a competência, né, e um pouco de sorte também, porque a finalização deles foi uma bola que desviou e acabou encobrindo aí o Fábio. Isso acontece no futebol. Nós tivemos bolas talvez assim muito próximas de poder fazer o gol e por algum detalhe ela foi desviada, ela bateu em alguém, ela acabou não indo para as redes do nosso adversário. Isso faz parte do futebol, gente. A gente tem que ter tranquilidade e buscar o caminho. Nós estamos muito no início ainda, né? Tem muita coisa para poder evoluir. A gente sabia que a equipe precisava, embora um bom tempo de treinamento, mas é só com os jogos, com a chegada dos atletas, das contratações, de tudo que a gente está fazendo nesse período, é que a gente vai conseguir fazer com que a equipe crie mais confiança, tenha um jogo ainda mais maduro. Então é um processo onde a gente evolui em alguns aspectos, regride em outros, e a gente tem que estar sempre atento para poder não fazer uma avaliação simplesmente pelo resultado. Henderson, Sulimar da Rádio Inconfidência. Preocupa o pouco tempo de jogo que o Cruzeiro terá de recuperação para a partida contra a equipe do Confiança, para também fazer com que os atletas pensem pouco nessa derrota e já comecem a pensar no próximo jogo, e tem na sequência a Copa do Brasil também? Olha, a nossa forma de trabalhar, a gente não fica nem comemorando demais as vitórias, nem lamentando demais as derrotas. Foi a primeira derrota da equipe, mas a minha forma de enxergar o futebol é uma situação que acontece com todas as equipes. A gente tira muitas lições, então a gente não fica remoendo isso. A gente está chateado, triste, porque a gente quer sempre entregar para o nosso torcedor os 3 pontos, uma boa atuação. Nem sempre é possível. Eu queria elogiar mais uma vez aqui a entrega, a dedicação da equipe na segunda etapa. Eu acho que a atuação do segundo tempo ela foi muito digna daquilo que a gente tem
tem trabalhado, né, uma equipe competitiva, uma equipe que tenta controlar o jogo, que buscou alternativas, que buscou jogadas, que finalizou, que cruzou, né, muitas bolas ali. Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que persistir, e a capacidade de enfrentamento, a gente enfrentar o resultado ruim como uma situação que acontece no futebol, para a gente poder acertar na próxima partida. A questão de ser pouco tempo é uma coisa comum no futebol brasileiro, e com a pandemia isso é mais comum ainda. Vamos fazer o nosso melhor, colocar os melhores atletas, os que estão em melhores condições, para poderem iniciar essa partida tão importante aí no domingo. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Anderson. Anderson, o Cruzeiro conheceu aí a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, a primeira derrota também, né, sobre o seu comando. A gente sabe das dificuldades dessa competição. O time aí que tirou 6 pontos, né, negativos, e agora segue aí em busca de aproximação do G6, depois do G4, enfim. Queria saber de você a respeito dessa partida. O Cruzeiro, 2 tempos distintos, principalmente no segundo tempo, onde o Cruzeiro amassou a Chapecoense. O Cruzeiro levantou muita bola na área e a Chapecoense tem uma defesa muito alta. Queria saber de você o porquê do Cruzeiro não ter arriscado mais chutes de média a longa distância. Não, olha, eu concordo com você, assim, nesse aspecto de 2 tempos distintos. O que acontece é que a gente teve poucas oportunidades, o adversário muito fechado, muito atrás. É difícil de você entrar por dentro, né, pelo meio do campo ali. As alternativas que a gente tem quando pega um adversário muito fechado é ir pelos lados, né? E a gente não fez só bola alçada. A gente fez bolas atravessadas na área, bolas no chão, bolas em meia altura, bola cavada no segundo pau, bola rápida. Nós tentamos de todas as formas buscar o gol, mas foi uma noite que eles tiveram competência para defender bem, e talvez algumas escolhas nossas ali naquele instante, né, que acabaram sendo equivocadas, mas isso faz parte. Acho que a equipe se dedicou muito, né, na segunda etapa para poder buscar o resultado. Em relação a essa classificação nossa do campeonato, né, é uma penalidade que nós tínhamos que pagar, essa questão dos 6 pontos. Mas desde o começo, eu sempre falei assim, que eu acho que a gente levaria umas 10 rodadas para a gente poder, talvez, ter uma visão boa, assim, né, da classificação, a gente poder estar num momento bom. Eu já tive possibilidade de conquista dessa competição e nunca saí assim na frente de estar em primeiro lugar. A gente precisa ter consistência no jogo, a gente precisa ir melhorando, e eu acho que esses momentos são importantes para que a gente possa amadurecer também na competição, né? A gente já saiu perdendo, já conseguiu virada, já tomou gol no final e conseguiu uma reação muito rápida, e tudo isso vai contabilizando como experiência, como vivências, para que a gente possa a cada dia estar ainda mais qualificado. Lima, Rádio Minas. Anderson, o problema do Cruzeiro hoje seria mesmo a falta. O Cruzeiro sente a ausência, precisa de um camisa 10, do armador, aquele homem pensante nesse time, Anderson. Acho que a gente tem boas peças, bons nomes, né, bons jogadores. É natural que uma atuação hoje, ou no jogo passado, ou na próxima, algum jogador um pouquinho abaixo daquilo que tem costume de fazer, mas são bons jogadores. A gente tem boas possibilidades. Eu acho que a gente consegue realmente ter a capacidade, né, não só do Regis, do Claudinho, do próprio Marco Antônio, Maurício. São todos jogadores capacitados, alguns mais jovens, outros mais experientes, mas são todos jogadores que têm a capacidade de poder cumprir bem essa função. Boa noite, Anderson. Rafael Domingues, da TV Alterosa. Anderson, 3 jogadores já tiveram chances na lateral esquerda do Cruzeiro, mas nenhum se firmou como titular. Foi o João Lucas, o Giovani e o Patrick Bray.
Eu gostaria de saber se o Cruzeiro está no mercado atrás de outro lateral esquerdo. Olha, não tem essa questão de titularidade, são 3 atletas, né, que estão entregando assim, o seu jogo para a nossa equipe. São jogadores, o Giovani vem de um período de inatividade enorme, então a gente sabia que ele precisa jogar para poder se preparar, mas que ele poderia sofrer um pouquinho em determinado momento. O Patrick Bray teve um probleminha no começo assim, dos jogos, e o João tem participado aí sempre que possível. A gente está... não é que eu falo assim, quando a gente perde, a gente tem que começar a falar sobre jogadores que talvez a gente precisa contratar e jogadores que precisam chegar. Nós precisamos fazer os ajustes que uma equipe precisa. Os jogadores são fundamentais numa equipe, mas tudo que está em volta é muito importante para a gente poder acertar. Então, a gente vai sempre avaliar. A gente nunca está fechado para nenhuma boa possibilidade de mercado, a gente está sempre atento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo qualificado, um grupo que vai nos entregar, tenho muita convicção aí, uma competição digna. Anderson, Samuel Barros, da Rádio 93, Cruzeiro sofrendo aí a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro que no segundo tempo amassou a equipe da Chapecoense, mas no primeiro tempo o Cruzeiro sofreu teve muitas dificuldades para tentar chegar ao gol do adversário. O que faltou ali, principalmente no primeiro tempo, para o Cruzeiro tentar e ter mais chances de gol, como teve no segundo tempo? Um jogo é feito eu costumo falar assim, o jogo é feito de pequenos jogos. Até os 10, 15 minutos você está no controle, de repente o adversário pega esse jogo. Acho que hoje a gente teve 2 momentos bem distintos. O que a gente conversou no intervalo é para que a gente pudesse fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Acho que a gente tem que enaltecer muito acho que a entrada dos jogadores ali, né, no intervalo principalmente. Acho que deu um peso assim, para a equipe, né, de competitividade, velocidade. Então, eu acho que a gente é um grupo, nem sempre todos estarão no seu melhor momento, mas o que faltou mesmo foi que a gente não fez um jogo no primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente sabe que pode fazer. O time teve muita troca de passes de forma lenta, a gente precisava acelerar um pouco mais, coisa que a gente conseguiu fazer já no segundo tempo, apesar do adversário estar muito recuado. Mesmo assim, a gente manteve uma rotina de buscar sempre chegar ao gol adversário, finalizando de várias formas, tentando abrir espaço pelo lado do campo. É o que a gente tinha como alternativa hoje. Anderson, Arthur Moraes, Rádio Super, sem querer naturalmente tirar os méritos do adversário, mas foi zebra este resultado ou o Cruzeiro fez por merecer essa primeira derrota na Série B? E a lição que se pode tirar desse resultado negativo para a sequência do Cruzeiro? Arthur, a gente nunca pode tirar o mérito do adversário. A gente está jogando contra um adversário muito tradicional no futebol, do futebol brasileiro, que a gente respeita muito. Eu acho que a gente pagou um preço pelo primeiro tempo, né? E futebol tem isso, às vezes você cria mais situações, você faz um segundo tempo como a gente fez, assim, de muita intensidade, jogo pelo lado, muitos cruzamentos, finalizações, bola parada, escanteio, e às vezes você não consegue fazer gol, né? E o gol deles aconteceu até de um desvio, mas faz parte do futebol. A gente não tem que ficar agora aqui, ficar lamentando demais. A gente já tem que pensar para frente. Como eu tenho falado sempre, a gente não fica aí comemorando vitória de uma maneira extensa, né? Ficar o tempo todo achando que está tudo bom. E também a gente, nesse momento, faz as correções que devem ser feitas, enaltece principalmente a entrega, a dedicação dos atletas, principalmente na segunda etapa, e já vamos nos preparar aí para o próximo jogo.